E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para continuar a nossa aula sobre próclise, segunda parte. E fica ligado que hoje tem exercício da banca Sebrasp. Canta assim comigo. Chocolate, chocolate, eu só quero chocolate. Eu adoro chocolate, mas vou fazer uma reclamação. Não me deram bolo de chocolate. Agora eu vou te dar uns segundos para me dizer por que esse é um caso só de olhar de próclise. Lembra do programa Fantasia do SBT? Onde está o bolo? Calma, gente, chega de conversa fiada, vamos lá. Esse é um caso de próclise porque o pronome me veio antes do verbo deram. Se você acertou, você não merece só o bolo de chocolate, merece a padaria inteira. E antes de mais nada, eu vou pedir para você dar o seu like, fazer a sua inscrição no canal e vamos seguir para a aula, né? Bem, pessoal, vamos para o uso da próclise. E, como dica, eu deixo uma sugestão de gramática para vocês, do Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa. Ela é boa para concursos porque é muito completa, mas se você não tem muita intimidade com o gramatiquês, escolha Evanildo Bechara, a gramática escolar da língua portuguesa. Essa aqui. Mesmo assim, se você não tem intimidade com a linguagem utilizada, tem uma mais simples ainda e é muito boa. Essa aqui é a minha versão da mini gramática do Hernani Terra. Eu tenho várias gramáticas, mas eu deixo essas como dicas para vocês. Vamos lá? Algumas palavras atraem o pronome para antes do verbo. Quais são os casos? 1. Palavras negativas. Não me deram bolo de chocolate. Não é uma palavra negativa, é um advérbio de negação, assim como nunca. Então, o me, o te e todos os outros pronomes oblíquos átonos vão ser atraídos, vão ser puxados para perto dessa palavra. Segundo caso, conjunção subordinativa. Quando te comprei um bolo, não sabia o teu gosto. Então, quando é uma conjunção subordinativa que dá a ideia de tempo, por isso ela é temporal. Quando te comprei um bolo, o te, o ti, é o meu pronome oblíquo átono, está antes do verbo comprei. Por que está acontecendo a próclise? Porque a palavra quando atraiu esse pronome. Terceiro caso, gerúndio precedido da preposição em. Se você não tem intimidade com o assunto preposições, deixa nos comentários que eu posso dar uma aula só sobre esse assunto. Em é uma preposição, tratando é um verbo no gerúndio. Ah, eu esqueci, Débora, o que é gerúndio? Gerúndio é uma das formas nominais do verbo. E qual é a marca do gerúndio? NDO. Tratando, amando, vivendo, sorrindo, tudo isso é gerúndio. Então, entre a preposição e o verbo no gerúndio, eu vou colocar o pronome oblíquo átono que eu já dei na minha aula anterior. Volta lá no vídeo. E o quarto caso, advérbio sem vírgula. A padaria, naquela época, se chamava Forno de Ouro. Olha eu aqui fazendo merchan para ver se eu consigo um patrocínio. A padaria, naquela época, se chamava Forno de Ouro. Caso de próclise, olha o se aí como pronome, antes do verbo chamava. Mas, gente, se eu tivesse vírgulas isolando naquela época, que é um advérbio de tempo, como ficaria? Ficaria a padaria, vírgula, naquela época, vírgula, chamava-se Forno de Ouro. De próclise eu fui para ênclise, que é assunto para outra aula. Mas não vá confundir, cuidado, hein, com a pontuação. Vamos para outros casos. Vamos ao caso 5. Pronomes relativos.
Bolo de chocolate era a sobremesa que nos saciava. Esse que é um pronome relativo porque o pronome relativo retoma um substantivo anterior para evitar uma repetição. Nesse caso, eu não vou repetir a palavra sobremesa. Esse que está aqui atraindo o pronome oblíquo átono nos, que está antes do verbo. Para ser próclise, o pronome tem que estar antes do verbo. Número 6. Pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos? Essa, esse, isso, aquele, aquela, aquilo, esta, este, isto, só para você lembrar. Então, isso me motiva a comer mais. Isso está atraindo a palavra me. E por último, pronomes indefinidos. Alguém te chama para o lanche da tarde. Olha que coisa boa! Então, alguém, o pronome indefinido está atraindo o pronome te, que é o pronome oblíquo átono presente na próclise. Vamos lá? Só mais um pouquinho, pessoal. Já está acabando a aula. Ocorre próclise ainda quando o enunciado indicar. Número 1. Expressão de desejo. Que Deus o guie nessa receita. O é o meu pronome oblíquo átono e guie é o meu verbo. 2. Interrogação. De que maneira o atendente da padaria lhes atendeu? Lhes é o pronome, atendeu é o verbo. E 3. Admiração ou exclamação. Parabéns, tu te saíste muito bem com o bolo de chocolate e cenoura. Te é o meu pronome e saíste é o meu verbo. Chegamos à questão CESP-CEBRASP. Olha o desafio. Bem, gente, eu não vou colocar o texto inteiro porque eu quero ser mais objetiva. Número 1. Acerca de aspectos linguísticos do texto precedente e das ideias nele contidas, julgue os itens a seguir. A correção gramatical do texto seria mantida caso o trecho que se consubstancia, linhas 10 e 11, fosse alterado para que consubstancia-se. E aí, é certo ou errado? Pensa aí. Onde está o bolo? Pensou? Gente, a resposta está aqui para você marcar a opção errado. Porque a palavra que vai atrair o pronome oblíquo átono. Não tem como errar. Seja conjunção integrante, seja um pronome relativo, você vai colocar aí a alternativa, se fosse próclise ou ênclise, seria próclise. Não vai colocar depois do verbo, e sim antes. É a única resposta correta. Chegamos ao fim da aula e nesse momento eu quero deixar o meu último recadinho. A palavra é a embalagem da ideia.